coisa que você precisa saber é que no relacionamento abusivo, o que está em jogo é a sua autoestima e a sua saúde emocional. Porque dentro desse relacionamento abusivo vai ter uma relação de manipulação, de controle e de consequências psicológicas até mesmo graves. Porque a sua autoestima vai lá embaixo, o seu amor próprio vai lá embaixo. Você já não vai ter mais autoconfiança, você vai se sentir insegura, você vai sentir medo de tomar suas próprias decisões, medo de não conseguir viver um relacionamento depois melhor, medo de abandoná-lo, medo de deixá-lo, de ficar sozinha, medo de conseguir superar esse relacionamento. Existem muitos medos e muitas inseguranças aí. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que está em jogo no relacionamento abusivo é a sua autoestima e o seu amor próprio. Então, vamos lá. No relacionamento abusivo, quando ele está no ápice, tá? Quando ele já está de forma clara, porque o abusador, ele tem uma personalidade com traços narcisistas. Então, no início, ele não vai se apresentar assim. Não se preocupe que não vai ser logo do início que essas características vão aparecer. Vão ser depois de um tempo que vocês já vão ter adquirido confiança um com o outro, que vocês vão estar num período de intimidade, casados ou não. Muitas pessoas se transformam após o casamento. Então, fique atenta, então fique tranquila se no começo do relacionamento não era assim, tá? O que acontece? O relacionamento abusivo, no início, ele era muito afetivo, muito amoroso, mas logo ele começa a demonstrar alguns sinais de ciúmes, de possessão, de controle. Então ele controla com que roupa que você está vestindo, com quem você está falando, com seus amigos, o horário que você sai, a hora que você chega, começa a controlar, te controlar financeiramente. E aí ele começa a controlar todas essas coisas e você começa a ficar insegura. E isso começa a gerar alguns conflitos entre vocês. E para evitar os conflitos, você começa a evitar fazer aquilo que o desagrada, porque dessa forma você vai estar numa relação harmoniosa, mas isso não vai ser o suficiente. Depois, alguns casos, existem alguns abusadores que diz que você não faz nada pelo relacionamento, que você não investe no relacionamento, que você não foca no relacionamento, e aí ele demonstra ciúmes e ele acaba até afastando você dos seus familiares, dos seus amigos, das atividades que você tinha antes, e você acaba se isolando para estar mais com ele e para evitar até mesmo essas crises de ciúmes, esses momentos que ele fala que você não dá atenção ou que você age diferente quando você está com as outras pessoas e não está com ele. Ele vai colocar em você aí essa insegurança, esse medo, esses ciúmes, e aí você vai evitar estar com essas pessoas. Algumas vezes ele vai falar que não gosta de um tipo de amigo ou um tipo de amiga pela personalidade dela, porque ela não é uma pessoa confiável, e isso vai te dando possibilidades e argumentos de você se afastar no seu relacionamento. Quando depois você passa dessa fase, você vai chegar num processo de desvalorização. Por quê? É como se ele tivesse conquistado aquele amor e agora ele já não está mais satisfeito com isso. Claro que isso que eu tô falando é um processo inconsciente, tá? Não é que a pessoa tem clara, olha, eu vou conquistá-la e agora eu vou desvalorizá-la. Não, tem várias questões aí pessoais que fazem que existem esse processo, tá? Mas ele vai chegar num processo de desvalorização. É como se você não fosse o suficiente, você não conseguisse suprir as necessidades dele. Então ele vai te cobrar, ele vai te humilhar, ele vai te diminuir na frente das pessoas, ele vai te ridicularizar na hora que você estiver conversando com seus amigos, ele vai começar a mudar de humor repentinamente, ele vai te tratar com frieza, ele vai evitar conversas com você mais profundas, momentos amorosos, onde ele podia ser mais carinhoso. E ele vai colocar tudo isso como culpa sua. Provavelmente você fez alguma coisa, você falou alguma coisa que ele não gostou e por isso ele vai estar agindo assim. Num caso mais evoluído, pode acontecer que ele dê indícios de traição, que ele está traindo com outra pessoa. Ele pode até utilizar que o argumento é porque você não era boa sexualmente, né? Que você não conseguia satisfazê-la sexualmente, colocando como se você fosse um problema e por isso ele está tendo desejo para procurar outras mulheres, ou ele está dando indícios que vai procurar outra mulher porque o problema está em você. E isso vai gerando um desgaste emocional. E se caso você coloque isso para ele, que ele está dando indícios de estar com outra pessoa, ele também vai falar, pode acontecer outros casos que ele vai falar para você que você está ficando louca e que isso é coisa da sua cabeça, que você está paranoica. Eu própria já recebi muitos relatos
de mulheres que vivendo esse processo de relacionamento abusivo e elas não se percebiam sobre isso, é que os homens tentavam colocar na cabeça dela que elas estavam doentes, que ela tinha um câncer, uma depressão, uma ansiedade. Acreditem, até câncer já tentaram colocar na cabeça de uma mulher, que ela estava doente e que ela tinha um câncer. É possível sim isso acontecer. E aí eles falam, você é louca, você deve ter um câncer na cabeça, você é doente. Começa a falar essas palavras agressivas para te colocar em dúvida sobre a sua capacidade mental, a sua sanidade mental ou sobre aquilo que realmente você está vendo no relacionamento. Então aquilo que você está vendo é uma mentira, é uma falsidade, porque o problema é você. Então existe muita manipulação aí neste relacionamento abusivo. Uma coisa importante também que é falar para você é que não necessariamente essa humilhação ou essa agressividade, ela é sempre, tá? Você vai experimentar tudo isso em doses, às vezes mais leves. Muitas vezes você pode experimentar até como uma frieza, né? Na hora que você se aproxima, ele pode falar que você é o problema, te ridicularizar, mas normalmente ele pode te tratar com frieza. Não necessariamente vai ser uma pessoa que tem uma personalidade mais agressiva. E se ainda assim o seu parceiro esteja com você, mas não seja agressivo, não quer dizer que não tenha abuso emocional. Se ele começa a te humilhar com palavras, se ele começa a te inferiorizar com palavras, te comparando com a sua família, inferiorizando a sua família, isso já é um sinal de relacionamento tóxico e de abuso. Por quê? Não tem respeito aí, não tem valorização. Então fique atenta. E mesmo assim, existem casos de abuso que é quando o parceiro ele não é agressivo. Quando o parceiro ele não é agressivo, o que acontece? Ele chora como vítima. Então ele coloca-se como vítima e fala que isso aconteceu e que ele não queria fazer e que isso é culpa sua e ele pede perdão e aí ele tenta retomar tudo de novo e que isso não vai acontecer, mas tem sempre uma questão muito forte. Embora ele se coloque como arrependido, ele não pede desculpas. Então, se você identificou aí de 5 a 6 sinais de relacionamento abusivo, você precisa buscar o fortalecimento emocional, trabalhar a sua autoestima e eliminar esse ciclo, esse padrão de relacionamento abusivo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário. Se você tem alguma experiência de relacionamento abusivo, também conta aqui para as mulheres, porque existem muitas mulheres que precisam saber que elas não estão sozinhas e que elas podem sim sair desse ciclo de relacionamento abusivo e que elas podem sim reconquistarem a sua autoestima. Compartilhe esse vídeo, dá um like e eu espero te encontrar no próximo vídeo. Beijo e até mais!